Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Eita, glória a Deus, glória a Deus. César estava falando sobre a mídia. Deixa eu falar um negócio para vocês, olha que interessante. É uma coisa que a gente tem estudado muito, porque a gente sempre pensou, irmãos, em fazer da igreja, desse ambiente, um lugar que seja muito confortável para todos estarem, para as pessoas serem recebidas aqui, para ouvir a palavra de Deus, para poder ouvir o louvor com um som agradável, e a gente vai estudando sobre isso, vendo as novidades, e a parte da mídia é algo assim muito importante. Hoje ela é muito importante. Hoje nós devemos estar aqui em média de 70 pessoas, mais ou menos, e através das redes sociais a gente consegue atingir muito mais pessoas, né? Então é por isso que uma foto bem tirada, independente se você se saiu dando porrada, o rosto, tudo ou não, se pegar a gente no ângulo errado, mas ela é muito importante para os cultos. Hoje nós estamos no Spotify. Eu acho muito interessante. Tem um irmão que mandou para mim, olha, eu estava esperando a pregação da semana passada, né? Quer dizer, então ele ouve todas as ministrações pelo Spotify. E o César falou que esses jovens, esse pessoal que está trabalhando aqui, eles são fera mesmo, e é mesmo, porque a gente tem aqui, irmãos, nós temos uma câmera que a gente está pagando, não é isso? Uma câmera, um celular que foi doado para nós, está ali, e o resto do celular deles. Então, quer dizer, e eles fazem toda essa proeza e fica muito bonito. Deus abençoe mesmo eles e que Deus coloque à disposição do coração deles sempre, né? Em aprender. E nós temos aqui, no dia 29, você, homem, você não tem o link para se inscrever, coloca no grupo, ou qualquer coisa, você põe aqui de novo, que se tiver, para que você faça. Não deixe de falar, pastor, deu aqui, olha só, até agora não tem nada. Mas eu falo, pastor, para quem tem que fazer compra nesse dia, nem sabe se vai ter dinheiro no dia 29. E já está marcando coisa para não vir no culto na oração. E é importante que você esteja aqui, irmãos. É da 1h da tarde até as 5h da tarde. Hoje eu quero, antes de nós terminarmos, eu quero orar pelos homens. Só pelos homens. E depois nós vamos orar pelas mulheres. E pelos jovens e pelas crianças. Todos individualmente nós vamos orar hoje. Essa semana foi uma semana que o Senhor vem falando comigo de uma forma muito, muito importante, muito maravilhosa, muito clara. E eu quero ministrar com os irmãos a respeito disso hoje. O tema de nossa ministração hoje é essa aqui, ó. O que vai pôr para nós agora? E é algo tão importante que eu acho que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra a nossa mente para a gente entender a respeito disso. Distração. É o que o Senhor mais tem falado comigo nesses últimos dias, sobre distração. E aí eu comecei, claro, irmãos, toda a palavra, ela começa a fazer efeito na gente. E nós que vamos pregar. Então, quando nós vamos pregar, o Senhor já vem consertando as coisas, já durante os dias, para você chegar aqui e não ser um fariseu, um hipócrita que prega o que não vive. Então, irmãos, e essa palavra ficou no meu coração, distração. E a distração é algo que pode destruir a sua vida. A distração pode acabar com os seus sonhos. E eu vou dizer a vocês uma coisa. A distração, hoje, é uma das maiores armas que o diabo usa para destruir a igreja. Para destruir o homem e a mulher de Deus, os filhos de Deus. Eu estava estudando e aí vinha vários exemplos
na minha cabeça sobre a questão da distração, ou dos momentos em que o diabo conseguiu, de uma forma sorrateira, distrair o povo de Deus, e o povo pereceu. E eu vim hoje aqui como homem de Deus, como profeta de Deus, para abrir os seus olhos, para abrir os nossos olhos a respeito disso. O que é distração? A distração significa a falta de atenção ou o ato de desviar o foco de uma tarefa. Também pode significar um momento de lazer, divertimento ou passatempo que ajuda a relaxar a mente. Falta de atenção, desatenção, estado de não prestar atenção ao que acontece ao redor. E aí eu comecei a pensar em algumas coisas, e me surgiu aquele versículo que está em 1 Pedro, deixa eu ver se é isso mesmo, Hebreus capítulo 12, versículo 1, olha só o que diz. Foi aí, querido e amado irmão. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, deixa eu ver se é isso mesmo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor, consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e, sem se importar com a vergonha, e agora está sendo sentado à direita do trono de Deus. Amém? Amém. Versículo 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha que coisa interessante. Quando eu li esse texto, eu não lembrei da primeira parte do versículo 2, que fala, porque aqui, esse versículo 2 fala, olhando firmemente ou fixamente para o autor, para Jesus. Aqui ele já nos dá a direção de que você precisa estar focado nele. Nós estamos falando sobre desatenção, estamos falando sobre a perda de foco. Quando você perde o foco em Jesus, a sua vida começa a andar em desacordo. É por isso que aqui nesse texto ele fala, você precisa estar olhando firmemente, focado, fixamente os seus olhos em Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Foi ele quem criou a fé e foi ele que consumou a fé, provando que é capaz nós vivermos em fé. Que é capaz nós vivermos focados e olhando fixamente a ele. Só que a Bíblia também fala que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver os versículos. Diz assim: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Olha o momento da distração. O inimigo de vocês, o diabo, não o neném, viu gente? Estou falando do texto. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Alguns textos falam assim que esse leão é rugindo como um leão.
fosse falar fugindo como leão, ele está tendo uma ação, ele está te provocando de alguma forma, ele está tentando tirar a tua atenção. Você já viu que a sensação, o medo, quando nos cerca, quando você está num lugar, você sabe que tem a presença de alguém, mas você ainda não viu, aí fica aquele negócio, meu Deus, quem será que é? O que será que é? Algumas vezes eu dormindo, eu acordava e via e percebia a presença do diabo. E eu assim ficava naquele medo. Mas quando eu via ele, aí era outra coisa. Você já viu aquela sensação? Agora tem um nome agora, né? Que é pós-sono, negócio do sono, paralisia do sono. Gente, se fosse paralisia do sono, para mim estava muito bom. Eu vi a paralisia do sono como que é. Às vezes que ele apareceu para mim. Sensação de medo no começo. Mas quando você vê o diabo cara a cara falar com você que é meu inimigo, né? A vontade é até sair na mão, quer sair no tapa. Ele sempre vai procurar te distrair, fazer você deixar de ser atento. Irmãos, é muito difícil para uma pessoa que tem TDAH ela ser atenta, ter atenção. É muito difícil. É interessante porque quando hoje eu tento me preocupar com o que eu estou falando aqui, de duas uma. Ou a unção profética vem, eu falo tudo, despejo tudo que tem que falar para vocês. Ou se eu estudo aqui no Senhor fala para mim, fala sobre distração. Eu tenho que ficar muito atento àquilo, porque na minha cabeça eu estou pensando um monte de coisa. No jogo do Corinthians que está jogando, que eu não sei contar. Eu estou pensando no trabalho que eu vou fazer amanhã. Eu estou pensando um monte de coisa. A pessoa que tem esse problema, ela demora muito para se concentrar. Quando nós temos um culto de quinta-feira, às vezes eu saio daqui até triste, porque é uma horinha só de oração, uma horinha de oração. Sabe quanto tempo eu demoro para me concentrar, para poder orar? 20, 30 minutos. Mas eu não saio daqui. Teve dia que eu ficar de sobrar 10 minutos para mim, mas os 10 minutos foi o suficiente. Se o Senhor quiser me curar e fazer de mim um gênio, eis-me aqui, Senhor. Mas se não for, levarei a minha cruz até o dia que eu encontrar com Ele. A única coisa que eu não posso esquecer é do amor de Jesus pela minha vida, pela nossa vida. A única coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é que mesmo a gente sendo frágil, sendo limitados, nós temos um Senhor que é todo poderoso, que é forte. É por isso que você vai ver muitas vezes a diferença nas ministrações minhas, do César, do Renato, ou de qualquer outro irmão. É por isso que aquele que é mestre gosta mais de ouvir o mestre, o profeta gosta de ouvir mais o profeta. Por quê? Porque o mestre tem tudo detalhado. Acho que se vocês pegarem o meu computador, o computador do Renato César, deve estar tudo detalhado, deve estar colorido, 30 versículos para cada fala, para cada palavra. Não, irmão, o meu aqui só vocês viram, vocês olharam dentro da só está vermelho assim, ó. É só para não esquecer. Só para eu lembrar dos versículos. Mas aqui ao mesmo tempo o Senhor vem falando comigo. E muitas vezes o Senhor vai mostrando você mesmo para mim. E eu tenho que me controlar para poder falar isso aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Sobre distração, exatamente sobre essa palavra. E você percebe que nos decorrer dos dias, é por isso que eu gaguejo muito também. No decorrer da vida, você já parou para pensar o quanto você já perdeu por causa da distração? Você já parou para pensar nessa semana o quanto tempo você perdeu de estar com o Senhor por causa de distração? Olha uma coisa interessante, eu não vejo problema nenhum em você sentar lá no Netflix com a sua família, ver um filme, ver uma série, qualquer coisa. Eu não vejo problema nenhum. Mas essa semana, uma série que eu estava vendo se tornou distração para mim, porque eu não vi a hora de terminar. Eu precisava terminar aquilo. Claro que
começa o trailer, eu durmo. Aí eu acordo só no final, aí já sei o que aconteceu no final. Mas aquilo começou a se tornar distração para mim. Ao ponto de ouvir o Senhor falar comigo. Isso se tornou uma distração para você. Porque eu estou te chamando para uma comunhão e você não se relaciona comigo. Mas você convê todinho no filho. Vocês estão entendendo? E nos dias de hoje, irmãos, na sua vida, quantos jovens, vocês jovens, precisam focar, colocar os seus olhos no Senhor e fixar os olhos de vocês no futuro, no que vocês desejam. Não é pecado, não é errado vocês desejarem o futuro. Senhor, eu desejo ser tal coisa, eu desejo estudar para fazer tal coisa. E lá o Senhor vai ser contigo. Se o Senhor desejar mudar a história, sua Deus vai mudar. Mas se não, irmãos, sejam jovens, sejam focados. Eu fui ver uma das coisas que tem distraído as pessoas hoje. Olha lá. O que é distração? Lapso, erro ou descuido cometido por falta de concentração. Olha lá, o que tira alguns fatores externos da distração. Meu Deus. E aí, mexendo no computador terrível. Tecnologia. O uso de smartphones, redes sociais e notificações constantes que interrompem o fluxo de pensamento. Isso causa distração. Ambiente inadequado, locais barulhentos, desorganizados, com esse excesso de estímulos visuais e circulação de pessoas, excesso de tarefas, tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso gera distração. E aí, irmãos, para nós cristãos, para o povo de Deus, você entende que você está aqui e o propósito disso tudo aqui é apresentar um culto santo, vivo e agradável a Deus, com o seu corpo. E você já parou para pensar que tem um monte de pessoas que não conseguem soltar no smartphone para poder mexer, e estar mexendo no WhatsApp, Instagram, em qualquer coisa, agora na hora do culto? Pergunta que eu tenho para você com todo amor e carinho: por que tu veio? Existia um louvor antigo, um corinho antigo, que cantava: o que foi que viestes fazer aqui? O que foi que viestes fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu falo para você, o que foi que nós viemos fazer aqui? Você percebe que as coisas vêm acontecendo, às vezes até dentro da igreja. Nós estávamos com foco no começo do ano, pensando, fazendo as coisas, vamos trabalhar, vamos fazer essa linha, vamos acabar essa linha, aquele negócio, vamos fazer aqui, vamos fazer trabalho ali, vai ser muito bom. As pessoas chegando, de repente, a distração vem. As coisas começam a vir. E eu entendo, irmãos, que todo mundo sabe que passamos por aqui esses dias, o inimigo se levantando, espíritos se levantando, distração, gente. O que o Senhor colocou na falou: rapaz, você já venceu as coisas, você é minha igreja, é vitoriosa, mas o diabo está jogando distração, para que você perca o foco. A distração te afasta. A distração te faz pegar a empatia com as pessoas. Porque você começa a focar, tirar o seu foco da igreja, das pessoas, para outras coisas, para aquilo que Deus não te chamou.
Nós temos que estar muito atentos, irmão, porque a distração, ela pode acabar com a promessa de Deus na tua vida. Muitas pessoas, irmãos, que estão aqui, muitas vezes nós, Deus nos chamou para uma grande obra, para algo maravilhoso, talvez para ser um bom empresário, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um pastor, para ser um líder de jovens, para ser um líder de mulheres, para cuidar das crianças de uma forma, uma destreza gigantesca. Só que passou-se os anos e você se distraiu e saiu daquilo que o Senhor te chamou e mandou você fazer. E pode ser que você nunca mais volte a fazer, por não ter mais coragem. Hoje de manhã eu estava ouvindo um louvor enquanto estava estudando, estava ouvindo as Ave Borba, cantando só para te adorar e fazer seu nome grande. Aí ele para e fala assim: fazem 50 anos que eu sirvo ao Senhor e trabalho para o Senhor, para o reino do Senhor. E eu falei, Jesus do céu, eu não tenho desculpa nenhuma para falar, para dizer assim, estou parando. Nenhuma. Ele falou assim: o Senhor me tirou das drogas e agora faz 50 anos que eu louvo ao Senhor no ministério de novo. Numa alegria, eu cantando numa alegria, gente. Josinho, nós nem começamos, Josinho. E aí temos nós, que iniciamos nossa carreira no Evangelho agora, 10 anos, 5 anos. E por causa de uma coisinha entre nós mesmos, nós já desistimos da igreja, desistimos dos irmãos, e permitimos que o diabo distraísse a nossa cabeça, tirasse a nossa atenção, Anderson, daquilo que é o primordial, que é o foco em Jesus, foco nos irmãos. Sansão e Dalila. Se você ler a história de Sansão, está no livro de Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16. Mas olha que coisa, Sansão, no capítulo 13, ele nasceu porque o pai dele pediu ao Senhor um filho, porque a mulher dele era estéril. E aí Deus dá um filho para a mãe, para dar Sansão para os pais. Só que Deus deu uma condição, falou assim: olha, ele vai ser assim, ele não pode cortar o cabelo, não pode tomar vinho, não pode encostar em nada morto, e ele será um nazireu. Pronto. Passou-se o tempo, Sansão cresceu, e Sansão inventou de ir lá na terra dos filisteus, dos seus inimigos. E aí a Bíblia fala que Sansão foi aonde não deveria estar e se distraiu. Começou a olhar para as mulheres daquela cidade. Voltou e falou: pai, vai lá e arruma uma mulher para mim lá. Arruma uma namorada para mim que eu vou casar com alguém de lá. Veja se não é meio parecido com os dias de hoje. Os crentes preferem sair lá no mundão buscar moço e moço lá no mundão. Pai, vai buscar lá, pai, mas não é que na igreja não tem. Aí veio o filisteu de lá cheio de problemas, sem conhecimento do Evangelho, sem conhecimento, muitas vezes sem ser uma cultura familiar. Porque estamos nós aqui, que nós que temos filhos, tentando ensinar, tenta cuidar, tenta falar, e aí chega um outro ser, sem um perfil de um cristão que não conhece. Mas vou orar, Jesus vai salvar.
Está preparado para sofrer? Eu espero que o Senhor salve mesmo. Mas nós podemos só pregar o Evangelho aqui, né, gente? Vamos pregar o Evangelho, meninos, meninas, pregue o Evangelho de Jesus e fale de Jesus, e a pessoa se converte, e se a pessoa se apaixonar por Jesus, está tudo certo. Porque eu sei que o Senhor vai preparar casamentos aqui, relacionamentos maravilhosos, eu sei que vai. Eu creio nisso, gente. Claro que se chegar com qualquer um lá em casa, mas irmãos, você sabe que as coisas, elas vêm, o diabo vem tentando te distrair em tudo. As distrações estão aí. Sansão, por um momento, ele acabou se distraindo, olhou para onde não devia. Ainda o pai dele ainda falou: filho, aqui na terra, na nossa terra, no meio do seu povo, não tem ninguém que te agrade, não tem mulher aqui para tu. Ele falou: não, quero de lá. E todo mundo sabe a consequência de Sansão. Sansão foi, a mulher enganou ele, enganou, foi lá, tentou, até que ele cedeu, e aí morreu. É por isso que há uma guerra constante entre nós, entre a nossa carne, entre o Espírito, entre nós e o diabo. Por quê? Porque ele sempre vai tentar te distrair, vai tentar tirar o seu foco, a sua visão, os seus olhos do Senhor e das coisas que o Senhor tem planejado para a tua vida. Se você não tomar cuidado, você acaba negociando com o diabo de uma forma sorrateira. Quando você percebeu, você já está entregue. Então, irmãos, como diz no livro de Pedro, eu li? Nós lemos tudo já? Então vamos lá de novo, versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vamos ler até o 11. Vamos ler tudo de novo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. A ansiedade também traz distração. Você fica tão apavorado que você não consegue enxergar as coisas, não consegue focar, irmãos. E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não faz nada, quando você viu no fim do dia, você não fez nada. Porque Ele cuida de vocês. O Senhor tem cuidado de você. Diga ao seu irmão: Senhor, amado, que está do seu lado, e diga aí: o Senhor cuida de você. 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Por que ser sóbrio e por que ser vigilante? Para não se distrair. É ou não é? Para não se descuidar. Não é isso, Renato? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam, firmes na fé. Resistam firmes na fé. Certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, em Cristo, os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Você viu aqui, né? Nós estamos sofrendo só um pouco aí. Fica achando que você, nossa, eu já vi. O Senhor está me provando que eu não posso suportar. Aí vem o Chico e fala assim: você está suportando, você está passando só um pouquinho. Então, vamos lá. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Por causa desse pequeno sofrimento que nós passamos, Deus vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, Ele vai nos fortificar e fundamentar a nós. Aí termina o versículo dizendo: a Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por isso que nós temos que estar muito atentos a isso. Atento ao que o Senhor vem fazendo conosco.
Essa igreja, eu vou falar para vocês, nós por um momento, nós nos distraímos e perdemos os olhos, tiramos o foco naquilo que o Senhor tinha mandado a gente fazer. Nós líderes, principalmente, e por causa disso eu quero pedir perdão em nome da liderança a todos vocês, porque nos distraímos por um momento, porque muitas vezes falhamos com vocês quando nós deveríamos estar mais juntos, advertindo, consolando, corrigindo. E muitas vezes nós nos distraímos. Mas eu quero dizer a vocês, nós andamos com Deus, o Deus das chances, o Deus que dá segunda, terceira, quarta, quinta, sétima chance, não importa. Não importa se você se distraiu lá atrás, o Senhor está te chamando hoje de novo. Foca em mim, foca no Senhor, foca em Deus, porque Ele está te chamando para algo maravilhoso. Apocalipse, é que eu estava ali e estava pensando nesse texto. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Eita Deus. O pastor Fábio gostava mais quando você pregava, cantava, e era aquele poder. Vai bater na gente agora. Olha lá o versículo 4, como diz: tenho, porém, contra vocês o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, distração. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Está entendendo? Eu estava ali e o Senhor estava falando, isso é distração. É a perca daquilo que o Senhor colocou na sua vida, por causa da distração. Por causa da distração, você caiu e você deixou o primeiro amor. E o Senhor está dizendo para ti hoje: lembra de onde você caiu, de onde você se distraiu. Talvez seja uma palavra de alguém que fez você perder o foco. Uma frase que talvez eu tenha dito aqui tenha feito você perder o foco. E se fui eu, irmãos, me vem até mim, porque eu quero te pedir perdão, te abraçar e te beijar. Mas se eu estiver embasado na Bíblia, eu vou falar para você: arrependa-se de onde você caiu. Porque nós estamos aqui cuidando eu estou cuidando dos filhos do Senhor, dos filhos de Deus. Mas grande inimigo não vai ter no nosso meio. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, compreendê-la e saber que o Senhor está falando conosco. Você precisa se arrepender. Você tem sido, muitas vezes a gente tem sido tão soberbo, tão orgulhoso, que só nós estamos andando por esse caminho e achando que é Deus que está mandando a nos fazer, que Deus que está falando para mim ser, para eu ser assim. É muito difícil você andar sozinho, Natália, e dizer que Deus está nesse negócio, sem que ninguém mais esteja junto contigo. É muito difícil, é muito específico isso. A não ser que o Senhor fale igual o César falou. Se Deus nos mandar para baixo de uma árvore, pode ser que o Senhor levante qualquer um que está aqui, irmãos, para pastorear conosco aqui ou em outro lugar. Talvez a gente tenha que começar de novo debaixo de uma árvore. O Senhor precisa de homens e mulheres focadas nele,
para esses últimos dias. Eu tenho conversado com os irmãos de outra igreja e eu percebi a mesma coisa. Meu irmão falando assim: Fábio, não dá para te perder tempo. Essa cidade tem mais de 60 mil pessoas. E nós não ganhamos nem 10% para Jesus. Porque muitas vezes estamos distraídos, focados em outras coisas. Eu confesso para vocês que meu foco estava nas salinhas. Sim, porque eu tenho importe com as crianças. A minha vontade era terminar, deixar nossas criancinhas tudo bonitinho, lindinho ali, ó. Subindo, descendo, descendo essa escada aqui, irmão. Eu quero colocar o escorregador para ele descer do cacete, ó. Olha. Colocar um cano daquele para ele descer assim, ó, que está escorregando assim, ó. Eu comecei a me entristecer, porque eu vi que eu estava saindo, e eu perdi o meu foco. O meu foco no quê? Na salinha não. No Deus que provê todas as coisas. Aí eu me vi sem recursos, me vi sem condições, Renato. Gastei quando não devia, acabou o dinheiro, vou ir agora dali para me gastar lá na salinha de tudo. E aí o Senhor começou a mostrar para mim: não sou eu quem faço, é Ele. É Ele que provê. Quando nós vimos, irmãos, nosso pastor César falando sobre oferta, eu falei: eu não posso tirar oferta. Vou falar a verdade. Por quê? Você já sabe o que tem que fazer. Eu não vou ficar falando sobre o versículo de oferta. Não é que eu sou contra, eu sou totalmente de acordo, porque ele estava mostrando para vocês, embasado nas escrituras, o que é certo você ofertar, dizimar. Isso faz parte da vida cristã, irmãos. Mas eu achava que era eu que tinha que resolver as coisas. O meu coração estava assim. E eu perdi o foco. Eu perdi o foco da fé. Eu estou confessando a vocês, sabe por quê? Eu deixei de crer. Eu deixei de crer no autor e consumador da fé e comecei a acreditar na força do meu braço. Deu tudo errado, graças a Deus. Porque assim eu lembrei de onde eu caí e voltei meu coração para o Senhor de novo. Falou: o Senhor está aqui. Se o Senhor quiser terminar, termina. Se não quiser, deixa aí. Agora, uma coisa que nós não podemos perder de jeito nenhum é o nosso coração voltado para o Senhor, para as coisas do Senhor. Tem um monte de crente velho aqui, irmãos. E como que era a sua mocidade antigamente? Tem um monte de jovens agora que estão se fortalecendo no Senhor. Nós precisamos ser exemplos para esses jovens, irmãos. O tempo que a gente tirava, buscava para somar, agora nós estamos mais velhos. Tem alguém com 100 anos aqui? Está todo mundo novo então. Hoje nós temos nosso próprio carro, a gente tem nossa casa, a gente tem nosso trabalho, e a gente abre mão de estar com o Senhor e fazer com o Senhor e ser exemplo para esses jovens. Como as Escrituras dizem que nós, os idosos, os idôneos, deveríamos ensinar os mais novos. A gente tem ensinado a ficar só dentro de casa. Ou você acha que isso já não era para ter acontecido? Mas nós perdemos o nosso foco. Às vezes eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu era tão focado no meu trabalho, que teve um dia que eu vivi só eu e o Senhor. E a pergunta que o Senhor fez para mim, Mateus, foi: se você perdesse o emprego hoje? E eu confesso para vocês que eu tive a sensação que eu seria demitido da empresa. O que você iria fazer? E eu fiquei nervoso. Eu fiquei apavorado. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei se alguma outra empresa ia querer me aceitar com a minha idade. Eu não sou tão velho, tenho 50 anos, 50 anos.
Situação, né, gente? Será que alguém vai querer me aceitar? Não vou poder fazer qualquer trabalho. Como é que eu vou me virar? Com esse corpo esbelto, lindo, maravilhoso? Como será, Senhor? E eu vi que eu estava com toda a minha força, e a força do meu braço estava, o meu foco estava só no meu trabalho. Até que eu me debrucei aos pés do Senhor. Comecei a falar com o Senhor, gente. Falei, Senhor, eu cantei de novo o mesmo louvor que eu cantei há muitos anos atrás. Eis-me aqui, eu livre estou, ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quando eu comecei a cantar esse hino de novo, irmãos, eu tinha acabado de receber uma promoção naquela semana. Eu falei, Senhor, se tu quiser mandar eu embora, agora pode me mandar, porque eu vou. Sem colocar o pé. Se eu colocar o pé para fora, eu não sei para onde eu vou. Mas eu sei que o Senhor estará comigo. Se o Senhor mandar eu sair daqui de servir hoje, eu vou. Por quê? Porque hoje eu sei que se eu colocar o pé para fora de servir, o Senhor vai comigo. Estão lembrados debaixo da árvore? Então você precisa estar focado no Senhor. Você precisa entender o que o Senhor tem para você. O que você pode estar passando agora, talvez seja só uma distração do inferno. Porque se é uma prova, e que realmente você não está tendo paz, porque até na prova você tem paz. Porque a paz habita dentro de você. Tem coisa que tu vai falar, rapaz, isso aqui não é de Deus, não. É ou não é? Não tem prova que tu pode falar, rapaz, isso aqui não é de Deus, não. É a hora que você precisa se levantar, como homem e mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. Orar, expulsar esse demônio que tenta te distrair. Esse pecado que fica te perseguindo, querendo distrair a sua mente, querendo te tirar do foco daquilo que o Senhor te chamou. Você precisa voltar os seus olhos novamente para o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos novamente para o Senhor. Ainda dá tempo, irmãos. Homens e mulheres, jovens, dá tempo. Ainda dá tempo de fazer muito mais para o Senhor. Você lembra quando você disse, Senhor, eu quero ganhar vidas para ti, quero ganhar muita vida para ti. E hoje você faz o quê? Senhor, eu quero estar em oração, consagração, o tempo inteiro que estiver na igreja, jejum, estou lá. E hoje você faz o quê? Qualquer dorzinha te tira do foco. Qualquer coisa nos tira do foco. Tudo tira do foco. Estou lembrando agora da história do livro de Benihim. Ele tem um livro que fala Bom Dia Espírito Santo. E ele conta ali que um dia ele ia ministrar num lugar, eu acho que foi nesse dia, nesse livro, né? Que ele foi pregar num lugar, ele ia ministrar num lugar. E aí o Senhor falou para ele se trancar, para ele ter um momento só com ele e ele com Deus. Só que aí chegou um parente dele na casa dele. Foi no Bom Dia com o Espírito Santo, foi isso mesmo, nesse livro. E aí ele pega e ele quis ser educado, dar atenção para o parente. E ficou o dia inteiro. E o Senhor falando para ele se reservar, porque ele ia ministrar naquela noite. Pois ele fez o que ele achava que tinha que fazer. E não foi ter momento com o Senhor. No culto, nada aconteceu. Esse homem ele é carregado até hoje, se você olhar na internet,
nos vídeos você vai ver que ele é carregado de muitos milagres, de muitas coisas. É aquele irmão que sai passando o terno, o pessoal vai caindo, aquelas coisas todas. E ele estava naquele momento, no auge da vida dele, ministerial, e o Senhor queria ter um momento com ele, ele se distraiu. Naquele dia no culto não aconteceu nada. A questão aqui não é só porque ele se distraiu, porque ele não aconteceu nada. A questão é que por causa da distração dele, pessoas não foram abençoadas. Pessoas não foram tocadas pelo Espírito Santo. Então muitas vezes a nossa atitude, irmão, pode acabar refletindo na vida de outro. É por isso que você tem que estar atento, tem que estar focado no Senhor. Porque às vezes uma desatenção sua pode acabar prejudicando a vida de outra pessoa. E aí você pode falar, mas eu não estou nem aí, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas você vai prestar contas um dia diante do Eterno. Nós vamos prestar contas diante de Deus um dia, por causa daquele irmão, que por causa da nossa distração, nós não conseguimos ganhá-lo para o Senhor. A palavra é dura, irmãos, mas o Senhor precisa abrir os nossos olhos, para que você entenda. Deixe essa distração. Você sabe aquilo que está te afetando, que está paralisando você no Evangelho, que está paralisando a sua vida e tirando de você o vigor para andar com Deus. Você sabe. Esse tema é só para você ficar lembrando o dia inteiro, semana inteira, distração. Opa, isso aqui é distração. Vou sair. Aquilo que tem tirado do seu foco, irmão, sai fora, corre disso. Porque o Senhor tem muito mais para nós. No livro de Apocalipse, sempre termina assim: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Ele mostra ali os erros que teve, que cada igreja cometeu, mas no fim ele fala assim: ao que vencer, dar-lhe-ei. Então, que você possa voltar-se novamente para o Senhor. Lembra-te da onde você caiu, o que te distraiu, e volte-se para o Senhor. Esteja pronto. Deus não faz nada desordenado. Esteja pronto. Volte. E assim siga aquilo que o Senhor está fazendo, colocando no seu coração. Amém, irmãos? Eu queria que os homens viessem aqui. Todos os homens viessem para cá, por favor. Aqui na frente nós vamos orar. Homem forte, família forte, homens cheios de Espírito Santo, vem para cá, homens. Põe um louvor ali para nós, se não tiver ninguém para tocar. Põe um louvor lá, por favor. Reacende a chama, reacende a chama. E você, mulher, vai fazer o quê? Vem lá para perto, homem. Não tem problema você ficar aqui, vem para perto, vem para cá. Aleluia. Vem para cá, filho. Você é homem, rapaz. Vem para cá, filho. Vem aqui porque o Senhor está restaurando a tua vida, rapaz. Deus sabe como você chegou hoje aqui. Só que Deus é aquele que esmiuça a pedra. Deus transforma o homem. Hoje é um dia de vitória para você, filho. Deus te vê, Ele te alcançou. Você não chegou aqui à toa, por acaso não, foi Jesus que te trouxe aqui. Aleluia. Você, mulher, ora. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses homens. Seguindo a ordem, Senhor, do Teu Espírito, eu oro agora nesse momento.
Nesse momento eu oro para que o Senhor toque no coração desses homens, do mais novo ao mais velho. O Espírito Santo toca neles, ao coração endurecido, esmiuça como a pedra agora, Pai, no nome de Jesus. Tira do nosso meio todo orgulho, toda soberba, e faz de nós homens, Senhor Jesus, rendidos à Tua vontade, rendidos ao Teu amor. Homens, Senhor, rendidos, Senhor, à Tua palavra. Aos que são casados, Deus, ora e te peço que o Senhor faça desses homens, homens amorosos, pais amorosos, homens que guardam a casa. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que comece, Senhor, o Teu Espírito se mover através de nós, homens. Nos coloque no nosso devido lugar, Senhor, porque quem regiu a oração na casa eram os homens, foi quem cercava a casa eram os homens. Então te peço, Pai, nos dê autoridade, intrepidez, ousadia. Espírito Santo, toca nesse povo, toca nesses homens, traz alegria de novo, traz vigor de novo, Pai, no nome de Jesus. Aquece o coração desses homens, Pai. Aquece o coração desses homens, Pai. Tira toda distração, toda falta de entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você desse um abraço no teu irmão que está do seu lado e diga para ele: seja cheio do Espírito Santo. Você é um homem de coragem. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Não deixe ele embora sem ser abraçado, não. Bora, homens, bora, homens. Vamos lá, abraça seu irmão, abraça o máximo de homem que você puder. O Senhor é com vocês, homens. O Senhor é com vocês, homens. O Senhor é com vocês, homens. O Senhor está levantando homens fortes, homens que não têm medo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, homens. Pode ir. Eu gostaria que todas as mulheres viessem para cá agora. Cabachuri, Anderebarrassuri, Gamanderebaixo. Venha, mulheres. Chicamento. Agora você, homem, você vai levantar as mãos e você vai orar por essas mulheres. Você que é marido, levanta as suas mãos em direção à tua esposa e diga palavras de bênção, ordene a bênção sobre a tua esposa, sobre os seus filhos, sobre suas filhas. O Senhor tira de nós esse espírito de covardia. Sabe uma coisa que o diabo fez, irmãos? Tirou de nós o poder da palavra. O poder da palavra. E o Senhor colocou sobre nós, a Bíblia fala, Jesus disse: eis que dou o poder sobre o meu Pai, eis que nos dou o poder. É você que vai abençoar a tua esposa hoje no nome de Jesus. É você que vai abençoar a sua casa hoje no nome de Jesus. Você, filho,
Você vai orar e vai abençoar a sua casa hoje, a casa dos teus pais. Aleluia! Aleluia, mulheres! É o Senhor chamando vocês de novo para algo mais excelente, para o secreto, mulheres. O diabo está tentando distrair vocês, assim como tentou distrair nós homens. Mas o Senhor vem sobre nós. O Senhor vem sobre vocês hoje e agora. Aleluia. Não acabou. Aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês ainda não acabou. Aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês ainda não acabou. Só está começando. Aleluia. Mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que quando abrirem as bocas irão profetizar. E o Senhor irá falar através de vocês. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nessas mulheres. Toca nessas mulheres, Senhor. Que elas sejam, Senhor, esposas. Que elas sejam mães virtuosas, mulheres virtuosas. Que elas amem seus maridos. Que elas amem seus filhos. Mas que, Senhor, elas amem o Senhor mais do que tudo nessa vida. Que elas estejam prontas, Senhor Jesus, para obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Oh, Espírito Santo, sopra sobre essas mulheres uma unção nova. Sopra sobre essas mulheres uma unção nova, Deus. Sopra sobre essas mulheres uma capacitação nova de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, toca sobre as suas filhas, Senhor, agora. Cura as tuas filhas, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulheres. Abraça uma irmã do seu lado aí. Abraça o máximo de pessoas que você não puder. Profetiza sobre a vida dela. Profetiza sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Profetiza, profetiza. Declara a palavra de Deus sobre ela. Declara a palavra de Deus sobre ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza. Abraça, abraça, abraça. Em nome de Jesus. Aleluia. Seja cheio do Espírito. Aleluia.
Eu gostaria de chamar só as crianças, só os jovens agora aqui na frente. Jovens, vem pra cá. Glória! Aleluia. Você vai, você mãe, você irmão, você amigo, você amiga, você vai levantar as mãos agora e orar por esses jovens. Algo novo está acontecendo aqui na vida desses jovens. Há uma unção fresca descendo sobre essa igreja hoje, irmão. Algo novo acontecendo aqui hoje. Aleluia. Toda distração vai embora. Toda ação que já vai embora. Toda distração vai embora. Porque nós somos focados no Senhor. Homens focados no Senhor. Mulheres focadas no Senhor. Jovens focados no Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama uma unção nova sobre esses jovens. Derrama uma força nova na vida desses jovens, Pai. Em nome de Jesus, toda distração, eu repreendo no nome de Jesus. Chamou para serem jovens fortes. Sejam cheios do Espírito. Toda ação de diabo, toda ação de diabo, toda distração, eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, que eles sejam focados em Ti, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, jovens. Sejam cheios do Espírito Santo, jovens. Quero que você abrace e quero voltar do seu lado. Em nome de Jesus. Aleluia. As nossas crianças, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nós te pedimos que o Senhor guarde nossas crianças. Que o Senhor segue nossas crianças. Que o Senhor dê saúde às nossas crianças. No nome de Jesus, nós oramos pelos nossos filhos e pelas nossas crianças. Que haja paz, Senhor, sabedoria de Deus para a vida dessas crianças. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, bênção sobre a vida dessas crianças. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você vai pegar a mão do seu irmão para o seu lado. Nós vamos orar com uma igreja forte, séria. Fecha esse corredor, pega na mão de todo mundo. Aleluia. Pega na mão do seu irmão. Pega na mão do seu irmão. Pega na mão do seu irmão. Ei.
eu queria ter um plano contigo. Talvez você nem tenha sentido tudo que era para sentir, mas existe um óleo de Deus correndo sobre você hoje. Agora, o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós somos apaixonados por Ele. Quando ninguém nos entende, quando as pessoas só olham o nosso exterior, Ele olha lá dentro e sabe que existe uma conexão entre você e Ele. O Senhor diz assim: Tu és meu filho amado, Tu és minha filha amada, diz o Senhor. Eu não te rejeitei, eu não te desamparei, A cada momento que você anda, o Senhor anda contigo. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e para concluir na sua vida. Toda distração, o Senhor está tirando da tua vida agora, jovem. Toda distração. Porque tem algo novo vindo sobre a vida de vocês, irmãos. Tem óleo novo chegando, Jefferson. Algumas coisas nos distraíram, irmão. Mas Deus é o Deus do novo começo. E Deus tem uma nova história para nós. Deus tem algo grande acontecendo, Josinho. Aleluia. Aleluia. Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja. Eu sei que o Senhor me ama um novo. Algo está acontecendo aqui nas nossas vidas, Senhor. Dentro de nós, eu sei que está acontecendo algo, Senhor. Nós possamos estar com o coração aberto para receber e para deixar fluir dentro de nós a unção do teu Espírito, Senhor. Alcançado da força, da vigor, ao desanimado, Senhor, troca as vestes dele por vestes de louvor, por homem de alegria. Aquele que está cego espiritualmente, que as escamas caem dos teus olhos agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que estava, Senhor Jesus, distraindo, Senhor, nos distraindo, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Aleluia! E nós vamos avançar segundo o teu propósito. Nós vamos seguir focados no Senhor, olhando fixamente ao autor e consumador da fé. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, igreja forte, igreja de Deus, receba da unção de Deus, receba do Espírito de Deus, que você declare com toda a força do teu coração, é o Senhor de Deus que sou. Aleluia, a graça de Deus, a graça de Deus. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és homem, até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. 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 Grande amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do eterno, do amado, do glorioso Espírito Santo sejam com todos e todas. Amém. 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 Amém.